Olá, essa é a aula número 4 de Bioquímica, eu sou o professor Ângelo Cortellazzo e nós começamos a falar hoje dos constituintes aí da matéria, das moléculas importantes para o metabolismo, né? E um grupo de moléculas muito importante e o grupo mais abundante, o grupo das proteínas, né? Que tem aí 15, 20% da nossa matéria de forma geral e chega a mais de 70% da nossa matéria seca, né? Então é um grupo de moléculas muito importante, a gente vai começar a abordar hoje, recordando um pouquinho os conceitos de aminoácido que já vimos em outras disciplinas e também de proteínas. Então lembrando, aminoácidos são compostos com função mista, amina e ácido, como o nome diz, né? E eles apresentam essa fórmula geral. Eles têm um grupo amina, um grupo ácido, ligados ao mesmo carbono, que é o segundo carbono da cadeia, que é chamado carbono alfa. Então eu digo que esses são alfa-aminoácidos, que tem então a carboxila, a amina, um hidrogênio e um grupo R. Esse grupo R pode ser um hidrogênio também, mas pode ser um radical orgânico, um anel aromático, uma hidroxila e assim por diante, tá? Com isso, há uma variação desse grupo R que dá a variedade de aminoácidos que eu tenho em termos de natureza. Uma outra coisa importante é que este carbono aqui, o segundo carbono alfa, é um carbono assimétrico. O que é isso em termos de química orgânica, carbono assimétrico? Carbono assimétrico é um carbono que está ligado a 4 radicais diferentes e isso confere a molécula que o possui propriedades ópticas diferenciadas. Então, é uma molécula capaz de desviar a luz polarizada para um lado ou para outro, conforme a posição desses radicais que estão pendurados no carbono assimétrico. Qual é o único aminoácido que não tem carbono assimétrico? É o aminoácido cujo grupo R é um hidrogênio, porque ele tem 2 hidrogênios aqui, tá? Então, tirando esse aminoácido que é a glicina, todos os demais têm um carbono assimétrico, também chamado carbono quiral, e, por conta disso, há um comportamento óptico que é diferenciado, formando 2 tipos de compostos, um sendo a imagem especular do outro, como a mão, quando eu coloco no espelho, de tal maneira que eu tenha esta forma e esta forma, claro, escrita no plano, por convenção, com a amina colocada à direita ou a amina colocada à esquerda, eu tenho a forma D, que lembra destrógiro, ou desvio da luz polarizada para a direita, ou a forma L, ou levógira, que é o desvio da luz para a esquerda. É assim que esses compostos se comportam quando em solução aquosa e quando submetidos à luz polarizada. Todos os aminoácidos que participam de proteína são L-aminoácidos, tá? Isso é importante para o reconhecimento da molécula pelo RNA transportador na hora de fazer a síntese proteica. D-aminoácidos não são incorporados nas nossas proteínas, exceção de alguns compostos do sistema imunológico. Os aminoácidos têm um caráter anfótero. Já falei sobre isso para vocês numa outra disciplina. E esse caráter anfótero tem a ver com carga elétrica diferenciada em função do pH em que esses compostos estão em solução. Então vejam, num pH bem baixo eu tenho muito próton e, portanto, a amina está protonada e a carboxila também está protonada. Se eu aumento o pH, a carboxila se desprotona, porque a carboxila se comporta como um ácido mais forte do que a amina. Ele perde o H+, mais fácil. E se eu continuo aumentando o pH, agora sim a amina também acaba perdendo o seu próton e se desprotonando. Lembrando o conceito de Bronsted para ácido, ácido é quem doa, quem perde próton. Isso aqui é um ácido, isso aqui é um ácido. Só que esse é um ácido mais forte do que esse, porque ele perde o seu próton antes. Lembrando ainda, a carga elétrica nessas condições de pH baixo é positiva por causa da amina.
Vai chegar um momento que ela se neutraliza porque a carboxila vai ficando negativa e vai chegando um momento que ela fica negativa porque a amina se desprotona. Em termos de par conjugado, eu tenho ácido COH, COO-, eu vou ter um ponto na metade em que as concentrações COOH e COO- são iguais, e esse ponto nós vimos corresponde ao pK, né, dessa solução. Então eu vou ter um pK1, ou um pK da carboxila. Do mesmo modo, amina NH2 e NH3 é o par conjugado, ácido, base. Também vai ter um ponto em que metade vai estar nessa forma, metade vai estar nessa forma, que é o ponto do pK2 ou pK da amina. E o ponto isoelétrico, que é o ponto onde as cargas elétricas somadas dão zero, é justamente a somatória dos dois pKs sobre 2. Então, se eu conhecer o pK1, pK2, eu descubro qual é o ponto isoelétrico daquele aminoácido ou daquela mistura que eu tenha em solução. Ok? Vamos reapresentar os aminoácidos, vocês já viram na disciplina de células, com toda certeza. Há 20 aminoácidos que fazem parte das proteínas, todos eles, a amina está no carbono alfa, que é o segundo carbono, e aqui eu tenho que 8 dos 20 aminoácidos que formam a proteína, nós não conseguimos, nós animais, não conseguimos sintetizar. Então, ou nós nos alimentamos deles, ou nós não teremos a sua formação no nosso organismo, tá? E teremos problemas na síntese das nossas proteínas. Normalmente, esses aminoácidos essenciais são formados pelos vegetais, e eu não preciso comer o vegetal para obtê-los, né? Eu posso comer algum outro animal que já tenha se alimentado de vegetal anteriormente, que é o que nós fazemos numa dieta não vegetariana, né? Comendo carne, mas essa carne de animais que já sintetizaram, perdão, que já se alimentaram e possuem já os aminoácidos essenciais em quantidade que a gente consiga se desenvolver sem nenhum problema. Os aminoácidos essenciais são 8, como eu já falei. Aqui, 6 deles têm grupo R, que são chamados grupo R hidrofóbicos, basicamente hidrogênio e carbono. Então, valina, leucina, isoleucina, triptofano, fenilalanina e metionina. Há muita gente que complementa a dieta com esses 3 aminoácidos aqui em academia. Tá? Uma pessoa bem nutrida não precisa, a dieta dá conta de fazer isso, mas tem pessoal que suplementa, normalmente com valina, leucina e isoleucina, que são aminoácidos que são muito abundantes nas proteínas musculares. Então, o pessoal acredita que isso vai ajudar a produzir mais massa muscular, o que não é obrigatoriamente verdade. Mas isso nós vamos discutir mais à frente na disciplina. Depois, treonina, que é um aminoácido que tem um grupo polar aqui por causa da hidroxila, e um aminoácido lisina, que tem uma outra amina, além da amina do carbono alfa. Então, são grupos apolares, ou polar, ou mesmo grupos carregados, como é o caso da lisina. Esses 8 são essenciais e, portanto, os outros 12 nós conseguimos sintetizar, e são eles glicina, alanina, prolina, que são grupo R apolar, cisteína, serina, tirosina, asparagina, glutamina, que tem radicais SH, OH ou amida, que conferem essa polaridade. Eu tenho 2 aminoácidos básicos que têm outra amina, além daquela do grupo alfa, e 2 aminoácidos têm outra carboxila que não aquela do grupo alfa, do grupo aminoácido, né? Então, grupos R apolares, polares, aminados ou carboxilados. Cada um desses aminoácidos tem pelo menos 2 pKs. Um pK da carboxila, um pK da amina. E quando tem ou alguma outra coisa que pode se ionizar, ou alguma outra coisa positiva, eles têm um terceiro pK do grupo R. Aqui uma tabela com os valores de pK. Então, notem, todos têm 2, né, do grupo carboxila, do grupo amina. A soma dos 2 sobre 2 me dá o ponto isoelétrico daquele aminoácido. E notem que os aminoácidos têm ponto isoelétrico em torno aí de pH
6, tá? É levemente ácido. Além disso, alguns aminoácidos, como os ácidos e básicos, tirosina e cisteína, têm pK referente ao grupo R. Os aminoácidos formam uma ligação peptídica que é feita a partir da ligação entre um grupo amina de um aminoácido e o grupo carboxila de outro aminoácido. Eu coloquei em amarelo aqui 3 átomos. Adivinha o que eles vão originar? H2O. E vão ligar o que está para ser ligado, formando então a junção aí dessa molécula e liberando, meu Deus, não liberou água. A água saiu daqui, devia estar aqui nesse membro da reação. Mas forma então a ligação NHC-O, que é chamada ligação peptídica, que é a ligação entre 2 aminoácidos que acontece entre todas as proteínas, né, são formadas por esse tipo de ligação. Aqui um dipeptídeo, porque são 2 aminoácidos. Aqui eu vou mostrar um 2, 3, 4, 5, um pentapeptídeo, mostrando a ligação peptídica, mostrando os grupos R e mostrando que aquele aminoácido de uma ponta e o aminoácido da outra ponta são mantidas, uma amina de um lado e uma carboxila do outro, como se fosse um grande aminoácido. Tá? Eu chamo a porção aqui de amino terminal, a porção aqui de carboxi ou COO terminal, e dependendo dos grupos R, eu vou ter outras cargas ou não. São estas moléculas que vão produzir outras alterações nesses agregados maiores, que vão dar as características dos polipeptídeos, como nós vamos ver em seguida. Aqui, então, um pentapeptídeo formado por fenilalanina, aspartato, serina, alanina e glicina, representado aqui por 3 letras, tem o código de uma letra, como nós também já tínhamos visto em outras disciplinas. Cada uma dessas ligações liberou água para poder ocorrer, e aqui eu tenho a ligação peptídica. Tá certo? Peptídeos, alguns deles têm importância biológica grande. Então, por exemplo, encefalinas, oxitocina, vasopressina, glucagon, gramicidina, glutationa, exercem diferentes papéis, desde papel analgésico, papel antibiótico, papel de hormônio, né? Como glucagon, como oxitocina, que vão ajudar o metabolismo a se desenvolver de uma forma mais eficiente nos organismos. São peptídeos com poucos aminoácidos, aqui está o número de aminoácidos que têm função biológica. Normalmente, quando o peptídeo tem até 30 resíduos, eu chamo de um oligopeptídeo. Mais do que isso, com função biológica, eu dou o nome de proteína. Então, a proteína tem mais de 30 aminoácidos e tem uma função biológica específica. Tá? Então, polipeptídeos com alguma função biológica. Aqui eu coloco alguns exemplos. Então, a hemoglobina. Hemoglobina é função de transporte, né? Transporta oxigênio para chegar até as nossas células e permitir a nossa respiração aeróbica. Peso molecular 64.500, tem 574 aminoácidos distribuídos em 4 cadeias polipeptídicas. Ribonuclease é uma enzima, nós vamos ver, são moléculas que ajudam a aumentar, que aumentam, né, a velocidade de uma reação, 124 aminoácidos de uma única cadeia, com começo e fim. Tá? A histona, que vocês já viram em célula, que envolve e ajuda a formar os nucleossomos, é estrutural, portanto, pertence à estrutura da cromatina, 228 aminoácidos, uma cadeia, e assim por diante. Notem que o tamanho das proteínas é bastante variável, vai de 51 aqui, a menorzinha que é a insulina, que é um hormônio, atividade reguladora, tem proteína de reserva, né, no ovo, a ovoalbumina, mas também nas sementes, no feijão, na soja, são proteínas que estão lá como reserva alimentar. Tem proteína de defesa, que forma o nosso sistema imunológico, tem proteína estrutural,
né? O colágeno é uma proteína estrutural, mas eu tenho aqui também a titina humana. A titina é uma proteína que vocês vão ver que envolvem o sarcômero no músculo, e são proteínas enormes, com 34.500 aminoácidos, uma única molécula enorme, com peso molecular quase de 4 milhões. Tá? Então vejam que é bastante variável a composição das proteínas. Pedagogicamente, nós estudamos as proteínas a partir de sua estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos que a formam. Então, por exemplo, valina, glutamina, lisina, leucina, aspartato, alanina, histidina, glicina, alanina, glicina, glutamato. E, a partir daí, eu consigo determinar algumas das propriedades dessa molécula. Eu também tenho, é como se eu pegasse a molécula e esticasse como um barbante, seria a minha estrutura primária. A estrutura secundária são as interações que começam a acontecer por ponte de hidrogênio de ligações peptídicas próximas, tá? Nós já vimos isso. As mais comuns são alfa-hélice ou beta-preguiada. A alfa-hélice acontece nas alfa-queratinas, né? Pele, unha, cabelo. E beta-queratinas acontece em proteínas tipo teia de aranha, né? A seda, fabricada pelo bicho da seda, que são estruturas mais ou menos a interação aqui, ó, de grupos NH com C-dupla-O, então começa a amarrar por ligações de hidrogênio e dá essa estrutura já tridimensional para a molécula de proteína, tem esse jeitão aqui no espaço. A estrutura beta-preguiada, mais em zigue-zague, tem esse jeitão no espaço, né? Depois, os grupos R acabam interagindo, formando o que a gente chama de estrutura terciária. Então, os grupos R, que tipo de interação? Repulsão ou atração eletrostática, uma coisa positiva atrai coisa negativa. Coisa negativa repele coisa negativa, e assim por diante. Atração polar, por ligações de hidrogênio, por interação apolar, são interações que acontecem, e uma que é bem específica de proteína, que é ponte de sulfeto, daquelas cisteínas, tem grupo SH, que se une formando pontes SS, que são importantes para a estabilização, no caso das queratinas, né? O cabelo é um exemplo desse, para quem tem, né? Os cabelos lisos têm pontes de sulfeto diferentes do cabelo crespo. O que deixa o cabelo liso ou crespo são as interações entre as cisteínas e essas pontes que vão agrupando a molécula de uma forma que torna ela mais curva ou mais retilínea. Em estrutura quaternária, algumas proteínas têm mais do que uma molécula de proteína que interagem e normalmente são ligadas por algum grupo não proteico, como o grupo M, que tem ferro, como grupos outros que podem ligar uma molécula a outra e torná-la funcional apenas nessa configuração. Aqui um exemplo dessas interações que eu acabei de falar. Aqui região de alfa-hélice, região beta-preguiada, que são estruturas secundárias, e aqui uma interação eletrostática, né? Mais com menos se atrai, mais com menos se atrai. Aqui uma ponte de sulfeto, ó, uma cisteína SH com outra cisteína, gruda e curva a molécula nesse ponto. Ligação de hidrogênio, uma molécula, um grupo R polar, né, atraindo um ao outro. E, finalmente, interações apolares que acontecem entre radicais hidrocarboneto. Tudo isso ajuda a estabilizar a proteína e faz com que ela tenha um formato funcional. Se eu desestabilizar essas interações, eu mudo a forma. Por exemplo, se eu aumento o pH, eu coloco um próton aqui. E aí não tem mais essa atração. Se isso aqui não se atrai, ele pode se soltar. E eu altero a conformação tridimensional da proteína, e a proteína pode, inclusive, não voltar mais a recuperar a sua forma tridimensional correta. E aí eu tenho uma desnaturação, às vezes irreversível, que eu consigo, normalmente, aumentando ou mexendo na temperatura ou no pH. Né? Todo mundo já cozinhou o ovo e transformou a ovoalbumina na forma
na forma ativa, numa forma desnaturada e irreversivelmente desnaturada no ovo cozido, né? E aqui um exemplo de estrutura quaternária, hemoglobina, 4 moléculas para formar uma única molécula proteica funcional. Termino dizendo que tem 2 tipos de proteínas que não são muito globulares, como aparenta a estrutura terciária que eu mostrei, proteínas fibrosas, e aí os exemplos são as queratinas, né? E o colágeno, que é uma proteína mais abundante que o ser humano tem na sua composição, que é uma proteína que tem uma hélice específica, que nós vamos possivelmente ver mais à frente da disciplina. E proteínas conjugadas, quer dizer, proteínas que existem, mas que além do grupamento proteico tem uma outra molécula. Por exemplo, açúcar, eu tenho glicoproteínas. Lipídio, eu tenho lipoproteínas. Metais, eu tenho metaloproteínas. São proteínas conjugadas e que tem um grupo que eu chamo de grupo prostético, que é um grupo diferente de uma sequência de aminoácidos pura e simplesmente. Espero ter rapidamente retomado o tema proteína. Leio na bibliografia, que nós vamos então agora começar a apresentar as outras moléculas e ver como que essas moléculas são produzidas e degradadas para a nossa obtenção de energia, para o nosso metabolismo de uma forma geral. Muito obrigado, era isso por essa aula.